Olha, o que é que um operador da Bolsa de Valores e um pica-pau poderiam ter em comum? Eu sei, parece até começo de piada, né? Mas essa pergunta é, na verdade, o ponto de partida para uma análise, olha, surpreendente sobre estratégia e foco. A ideia é bem diferente, mas a resposta revela muita coisa. Vamos mergulhar nisso juntos? Dança comigo. De um lado, a gente tem o trader especialista. Ele está lá imerso naquele universo digital super acelerado dos mercados financeiros. E do outro, o pica-pau. Um verdadeiro mestre da percussão, só que no mundo natural. Um vive de milissegundos, de algoritmos, o outro de puro instinto e ritmo. Mundos completamente opostos, certo? Então, a pergunta que não quer calar é: o que esses dois mundos mas tão diferentes podem ter em comum? Pode parecer que não tem nada a ver, mas a resposta, como a gente vai ver, revela lições que valem para todo mundo. Lições sobre estratégia, sobre foco e, no fim das contas, sobre o caminho para o sucesso. Ok, então esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai dar uma olhada em cada um deles separado, para entender bem o universo do trader e do pica-pau. Depois, a gente começa a conectar os pontos, para descobrir as estratégias incríveis que eles compartilham. E por fim, vamos pensar um pouco sobre o poder que uma analogia como essa pode ter. Vamos começar então pelo mundo do day trade. O ambiente de um trader, bom, definitivamente não é uma floresta. É mais como um campo de batalha digital, sabe? O tempo ali é medido em frações de segundo. E cada decisão, cada clique pode significar um lucro enorme ou, claro, uma perda bem considerável. É pura pressão. E só para deixar todo mundo na mesma página, o que é day trading? Basicamente, é isso. Uma atividade de altíssima frequência. A ideia não é comprar uma ação e esperar anos. Não. O objetivo é ganhar dinheiro com aquelas pequenas, minúsculas variações de preço que acontecem durante um único dia. É um jogo de velocidade. Agora, olha só que interessante o que define um especialista nessa área. Não é só ficar apertando o botão de comprar e vender, não. É muito mais complexo. É sobre processar uma quantidade, absurda de informações, reconhecer padrões em gráficos que parecem um caos, gerenciar o risco de um jeito quase obsessivo e, principalmente, manter uma disciplina de ferro, mesmo sob uma pressão gigantesca. Tudo bem? Agora vamos mudar de cenário completamente. A gente vai deixar as telas, os gráficos, a loucura do mercado e vamos para a floresta. É hora de conhecer o nosso segundo personagem, o pica-pau, esse percussionista incansável da natureza. A profissão do pica-pau, se a gente pode chamar assim, é basicamente buscar alimento. E a estratégia dele é super específica, martelar a madeira. Mas não de qualquer jeito, é com uma força e um ritmo que são impressionantes. E qual o objetivo? Encontrar recursos que estão ali escondidos, sabe? Larvas, insetos, que são a principal fonte de energia dele. E aqui está o kit de ferramentas dele, totalmente biológico, claro. Ele não tem computador, mas em compensação tem um bico super resistente, um crânio que foi projetado para absorver impactos brutais e uma habilidade incrível de avaliar a madeira só pelo som da batida. É literalmente uma máquina de sobrevivência, perfeitamente adaptada para o trabalho. Certo. Agora que a gente já entendeu o mundo do trader e o mundo do pica-pau, separadamente, chegou a hora da mágica. É o momento de juntar tudo. Vamos ver como aqueles paralelos que pareciam impossíveis, de repente começam a fazer todo o sentido do mundo. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Olha só que incrível. Ação de alta frequência. O trader faz centenas de operações por dia, o pica-pau dá milhares de bicadas. Reconhecimento de padrões. Um lê gráficos para achar um sinal, o outro ouve o movimento dos insetos debaixo da casca. Risco versus recompensa. O trader calcula o lucro contra a perda, o pica-pau avalia o gasto de energia contra a comida que vai ganhar. E no final, os dois são especialistas em extrair recursos de ambientes super complexos. É impressionante, não é? Então, o ponto central é exatamente este. Os mundos são totalmente diferentes, claro, mas a lógica de operação é basicamente a mesma. Os dois se dão bem em ambientes cheios de incerteza, e eles fazem isso usando velocidade, análise de padrões e uma execução muito precisa para encontrar e extrair valor de onde a maioria das pessoas ou dos animais não consegue. E essa conexão que nos leva à lição mais importante de toda essa história. Porque isso vai muito além de traders e pica-paus. O que a gente está falando aqui é sobre uma ferramenta mental super poderosa, o pensamento por analogia. O que uma comparação dessas mostra pra gente é que, se a gente conseguir olhar além do superficial, das aparências, a gente começa a encontrar princípios que valem pra tudo. A estratégia de agir rápido e com frequência, a importância de ser persistente mesmo quando é difícil e a necessidade de se adaptar são lições que funcionam tanto em Wall Street quanto no meio da floresta.
E essa citação, nossa, ela captura perfeitamente a essência de tudo isso. O pensamento analógico como o motor da criatividade. É exatamente isso. A verdadeira inovação, as grandes ideias, muitas vezes vêm dessa capacidade de conectar duas coisas que, à primeira vista, não tem nada a ver. É enxergar um padrão que ninguém mais notou. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se um trader e um pica-pau têm tanto em comum, qual seria outra comparação assim, bem improvável, que poderia revelar uma verdade escondida sobre como o mundo funciona? Fica aí a reflexão.